Olá, concurseiros de plantão. Entramos aqui agora, senhores, na nossa última aula desse módulo, certo? Ele, até por questões, vamos colocar assim, da quantitativo de questões que já foram resolvidas, afinal de contas, os nossos módulos teóricos e também a quantidade de questões que nós temos no mundo dos concursos públicos, falando sobre auditoria de TI. Esse módulo realmente ele se apresenta um pouquinho mais curtinho do que os padrões que eu gosto de trabalhar, mas ele se apresenta de forma bem completa e atinge o seu objetivo, que é justamente ser um módulo de resolução de exercícios, um módulo a ser trabalhado pelos senhores ali naquele momento de reta final, daquelas 2, 3 semanas que antecedem a sua prova, ok? Vamos resolver mais um exercício aqui então? Ao longo de uma auditoria de tecnologia da informação, o auditor deve aplicar testes de conformidade e testes substantivos. Com relação a esses últimos, ou seja, aos testes substantivos, o objetivo é verificar se, primeiro ponto, as falhas e irregularidades encontradas poderiam ter sido evitadas. Não. Os testes substantivos vão fazer o quê? Exatamente. Os testes substantivos vão trabalhar, gente, especificamente com questões de efetividade. Ok? Vamos lá então. Os resultados estão sendo devidamente comunicados aos responsáveis? Isso aqui é conformidade que vai trazer para a gente, inclusive. Os funcionários estão respeitando as normas internas? Isso também é teste de conformidade. Letra B. Os controles internos estão sendo executados na forma determinada pela organização? É também teste de conformidade, senhores. Aí ele pergunta para a gente na letra A, de fato, realmente ocorreu o que está registrado? Isso daí sim vai nos trazer a ideia de eficácia, vai nos trazer a ideia de eficiência, entendeu? Ainda de forma incompleta. Isso aqui, para mim, o avaliador pode ter deixado de escrever um pouquinho, poderia ter complementado, inclusive, o conteúdo, falando sobre a efetividade, entendeu? Substantividade, que aquilo ali, afinal de contas, está tendo para o cumprimento de um controle específico. Letra A é o nosso gabarito da questão, senhores. Tribunal de Contas do Estado de Goiás, uma prova, uma questão retirada da própria FCC, e ele nos questiona o seguinte, em relação ao processo e organização da função de auditoria, é correto afirmar? O que ele está falando, rapaz? Em relação a tudo de auditoria, no que diz respeito à auditoria de tecnologia da informação, observe esse item abaixo e me responda. O que está correto, afinal de contas, aí? Tá bom? Vamos lá, senhores? Vamos lá. A. A responsabilidade por aspectos técnicos específicos de tecnologia da informação permanece com os dirigentes da organização e não pode ser delegada. Vamos colocar assim, responsabilidade por aspectos técnicos específicos. Fica com os dirigentes, gente? De forma alguma, né? Os dirigentes não têm interesses específicos quando nós falamos em aspectos técnicos específicos de TI. Tudo bem? Já está errada nesse momento. Mas a responsabilidade pelo uso e entrega aceitável, eficaz e eficiente da TI pela organização pode ser delegada aos gerentes. A responsabilidade pelo uso e entrega aceitável, eficaz e eficiente da TI pode ser delegada a gerentes? Pode. Pode sim, sem problema algum. Mas quando nós falamos sobre aspectos técnicos, tudo bem? Isso nunca vai ficar na mão de um dirigente, senhores. A letra A está claramente errada aqui. Letra B. Controle externo é uma ferramenta do gestor usada para prover razoável certeza de que os objetivos da administração estão sendo alcançados. Bem, eu poderia colocar isso aqui como controle interno, e ali eu traria assim, ferramenta do gestor usada para prover razoável certeza de que os objetivos da administração estão sendo alcançados. Aí sim, né, gente? Belezinha? Vocês viram que foi só o nome da a palavra controle externo que acabou negativando esse item? Item B está errado. Item C. O gestor e a alta administração são responsáveis pelos controles da organização. Até aí tudo bem. Mas os processos de gestão de riscos são delegados e controlados pela equipe de TI. Não. Os processos de gestão de risco sempre vão ficar sob a responsabilidade
da administração. Tudo bem? Da alta gestão da sua organização. Ok, senhores? Não vai nunca fazer parte ou serem controlados pela equipe de tecnologia da informação. Estamos falando sobre gestão de risco. Esses processos são de responsabilidade da alta administração. Letra C está errada. Vamos lá, senhores. Letra D. Auditores são parte do modelo governamental de controle interno. Beleza, gente? Quanto a isso, tranquilo? Sim, os auditores são parte do modelo governamental de controle interno? Sim. Mas eles não são responsáveis pela implementação dos procedimentos de controle em uma organização. Esse trabalho é do gestor. Senhores, esse item está corretíssimo. Existem definições que são trazidas, inclusive, no próprio COBIT 5, que me dizem o seguinte: o auditor de tecnologia da informação, pela própria ISACA também, tá? O auditor de tecnologia da informação é responsável pela definição e implantação da governança de tecnologia da informação. E aí é que a gente mata a questão. Eles realmente não ficam responsáveis, ou não são responsáveis pela implementação dos procedimentos de controle. Esses procedimentos de controle, eles precisam, afinal de contas, ficar a cargo dos gestores. Tudo bem? Inclusive, até mesmo dos próprios gerentes das respectivas unidades. Letra D é o nosso gabarito. Está correto assim. Letra E. As etapas típicas de uma auditoria de TI são planejar, organizar, adquirir, implementar, entregar, monitorar e avaliar. As etapas de uma auditoria de TI, primeiro de tudo, são quantas? São 4 e não 6. Tudo bem, senhores? E dali eles variam de acordo com a implementação, de acordo com a abordagem que você estiver trabalhando. Basicamente, você vai ter o quê? Você vai ter um momento de planejamento, você vai ter um momento de levantamento, na verdade, vamos colocar assim, de informações, depois de testes e validações, propriamente dito, e a finalização ali com a emissão de um relatório de auditoria baseado em quê? Nos seus achados de auditoria. Tá ok, senhores? Letra E também está errada. Gabarito oficial, letra D. Aqui é uma questão que eu trago para os senhores. É uma questão já repetida, mas só para reforçar a importância de nós sabermos o que é um test deck, test desk, entender o test data, enfim. Você encontra essa questão trabalhada em diversas modalidades, com diversas nomenclaturas. Tá ok? E só para a gente poder revisar, afinal de contas, o que é o test deck. A técnica de auditoria denominada test deck vai ser sempre, absolutamente, para a gente, considerado como uma simulação de dados para testar processos computacionais. Alguns pontos que eu vou chamar a atenção é que test deck vai sempre trabalhar com o quê? Com a simulação dos dados em cima de parte do sistema que foi selecionado para poder ser simulada. Sua ideia inicial é o quê? É que, de acordo com o cutoff temporal, você consiga obter informações se aquela parte do seu sistema computacional está, afinal de contas, trazendo as informações, vamos colocar assim, pós-processamento, que são esperadas daquela parte do sistema após aquele processamento. Tudo bem? Você vai comparar, afinal de contas, mais trabalhado em que simulação, ela não funciona em ambiente real, não funciona em real time, como é o caso da ITF. A ITF vai se diferenciar em questões, inclusive da test deck, principalmente pelo fato de você estar trabalhando com o quê? Primeiro ponto, você está trabalhando em ambiente real time. Tá ok, senhores? Segundo ponto, você não está fazendo simulações, você está efetivamente trabalhando com os dados em cima do seu sistema computacional, mas em contrapartida você usa o quê? Entidades fictícias para poder realizar o seu processo de auditoria em cima daquele sistema computacional. Essas são as diferenças básicas entre os dois, e eu gostaria que vocês lembrassem deles, como nós estamos aqui numa reta final, antes da sua prova. Ok, senhores? Outra questão que eu tenho aqui, que também é uma questão repetida, somente para que a gente revise alguns conceitos, eu acho essa questão bem importante, inclusive, ela é bem completa. Sobre as etapas do processo de auditoria interna de tecnologia da informação, é correto afirmar. Dali em diante, o avaliador segue nos falando o seguinte: possui 6 etapas. Não, são 4 etapas, nós acabamos de vê-la 2 exercícios atrás, não foi? Letra B. A identificação e apresentação dos pontos de auditoria ocorre apenas em 2 fases do processo de auditoria: planejamento da auditoria
E no relatório de auditoria, identificação e apresentação dos pontos de auditoria. Sabe o que são pontos de auditoria, senhores? São achados de auditoria. Dentro do planejamento da auditoria, você já tem capacidade de apresentar seus achados de auditoria? De forma alguma, senhores. Letra B, assim como a letra A, está errada. Letra C. Os documentos resultantes da auditoria de tecnologia da informação são apresentados apenas à área de tecnologia da informação. Aí a gente já mata aqui. De forma alguma, ele pode ser apresentado para a área de tecnologia da informação? Até pode, sem problema algum. Mas os documentos resultantes têm que ser apresentados a todas as partes interessadas daquele seu processo de auditoria. Beleza, senhores? Não se esqueçam nunca disso. Letra C está errada. Letra D. Fora a letra C aqui, pois mostra a direção a ser tomada e os investimentos prioritários e necessários para a organização. Ok? Não é apenas nessa área. Letra D. Tem como resultado alguns documentos que geralmente contêm informações sobre os riscos encontrados, que são os nossos riscos de auditoria, e a avaliação desses riscos, os controles em conformidades ou não com normas e recomendações de melhoria. Aqui está perfeito, exatamente. Não vamos confundir a palavra recomendação com julgamentos. O que são recomendações? Sim, o processo de auditoria, uma das saídas esperadas de um processo de auditoria, são realmente as recomendações de melhoria que nós tivemos ali após a realização desse processo. Baseado em quê? Exatamente, gente, nos achados de auditoria que foram encontrados e levantados. Letra E. Apesar do relatório de auditoria funcionar como um mapa para mostrar a direção a ser tomada pela área de tecnologia da informação, ele não serve para um guia como um guia para auxiliar a administração no planejamento estratégico e na priorização de investimentos, pois apresenta informações técnicas de interesse exclusivo da área de TI. Está mentindo, nós acabamos de ver esse item, o relatório de auditoria, ele traz informações, inclusive, para que a própria governança corporativa saiba onde eu consigo investir mais ou não em tecnologia da informação, certo? E se a tecnologia da informação está, afinal de contas, atendendo às minhas necessidades. Nosso gabarito oficial é a letra D, ok? E vamos aqui para mais uma questão. Essa sim é uma questãozinha inédita, uma questão do Inmetro. Julgue os próximos itens relativos a conceitos de auditoria e controle de riscos em tecnologia da informação. O uso de ferramentas de teste de penetração de rede, como o Nmap, não deve ser realizado durante a atividade de auditoria, pois o teste de aderência e controles e política de segurança em redes está fora do escopo do trabalho do auditor. Vamos lá, gente. Primeiro ponto. Nmap pode ser utilizado como, vamos colocar assim, ferramenta de teste de penetração de rede durante uma atividade de auditoria? Deve. Inclusive, o Nmap vai apoiar a realização da sua atividade de auditoria. Dali em diante, a gente já trabalharia aqui com esse item como errado. Mas vamos continuar. Pois o teste de aderência a controles e políticas de segurança em redes está fora do escopo do trabalho do auditor. Não, de forma alguma. O auditor tem que realizar, sim, teste de aderência e controle de políticas de segurança em redes. Sim, senhor. O que ele não vai trabalhar com o que é ver se de repente um sistema operacional está instalado conforme deveria ter sido instalado. Não, isso ele não vai fazer, certo? Mas um teste de aderência e controle e políticas de segurança da informação deve ser realizado pelo auditor? Sim, faz parte do papel dele. Um item duplamente errado, senhores. Mais uma questão aqui da CGU. E essa questão nos traz o seguinte contexto. As ferramentas utilizadas nas auditorias de tecnologia da informação normalmente auxiliam na extração e seleção de dados e podem fornecer relatórios com indicativos de desvios. Essas ferramentas e as técnicas por elas utilizadas proporcionam ao usuário vantagens como ganho na produtividade, redução de custo e qualidade. Aumento de qualidade, é claro, né? Não redução da qualidade. Quanto a essas técnicas e ferramentas utilizadas na auditoria de TI, é correto afirmar que a técnica denominada rastreamento e mapeamento envolve. Essa aqui é outra técnica que eu gostaria que vocês pegassem o jeitão dela,
tudo bem? Pegar assim que ela faz uso de trilha de auditoria, que a ideia dela realmente é rastrear propriamente dito e mapear como as coisas aconteceram até que a gente chegasse naquele resultado final, tudo bem? E são os tópicos específicos que eu gostaria que você colocasse em sua mente. Detalhe, ela não é trilha de auditoria. Essa técnica, ela faz uso, entendeu, da implementação de uma trilha de auditoria para a gente poder saber como as coisas estão acontecendo ali dentro do sistema computacional. Perfeito? Pegaram a diferença? Ok. Vamos para a letra A. A verificação lógica de programação para certificar que as instruções dadas ao computador são as mesmas já identificadas na documentação do sistema. Isso aqui você poderia trabalhar tranquilamente com o uso de uma técnica como ITF. Se você tivesse o ITF aqui sendo implementado, você conseguiria fazer isso. E uma técnica de rastreamento e mapeamento não seria utilizada especificamente para isso. Letra A está errada. A inclusão de lógicas de auditoria nos sistemas quando são desenvolvidos. Isso aqui, inclusive, é uma técnica chamada lógica de programação, ok, senhores? Podem anotar aí, ó. De programação. É o nome dela, inclusive a gente trabalha com ela de forma bem rápida, mas trabalha com ela lá no nosso conteúdo teórico dos módulos teóricos. Letra C. O uso de um programa especialmente desenvolvido para processar transações e dados anteriormente executados numa rotina normal e operacional com o objetivo de verificar se os resultados são idênticos. Bem, o uso de um programa especial, isso aqui não diz respeito nem à técnica, né? Ele está falando sobre um software especialista. Ok? Um software especialista que poderia ser utilizado com qualquer técnica que nós estivéssemos trabalhando aqui dentro de um processo de auditoria de tecnologia da informação. Letra C está errada também. Letra D. A simulação de operações normais com o objetivo de estimular a verificação de resultados recorrentes que são inconsistentes. Bem, simulação, sempre que nós falamos de simulação, nós estaremos falando sobre teste. DEC, senhores. O que nos sobra simplesmente a letra E. Se tivesse começado de baixo para cima, as pessoas saberiam realmente que é rastreamento e mapeamento, que vai trabalhar com o quê, né? Vai envolver o quê? O desenvolvimento, sim, a implementação de uma trilha de auditoria. Só que a trilha de auditoria tem que ser encarada sempre como um meio, na verdade, para a realização dessa técnica, que vai servir aqui para acompanhar certos pontos da lógica do processamento de algumas transações. Letra E é o nosso gabarito oficial, e esse exercício eu acho ele bem instrutivo. Eu gostaria que vocês realmente trabalhassem com ele aí a revisão conceitual que esse exercício apresenta para a gente. Vamos para o próximo, senhores? Estamos quase acabando, hein? Que pena, né? Vamos lá, 97. Aqui, na verdade, 69, né? Exercício 69 da CGU. Analista de Finanças e Controle. Tecnologia da Informação, de 2006 também. Essa prova vem bem sortida de questões que trabalham com o nosso conteúdo. Os objetivos da auditoria de plano de contingência e de recuperação de desastres de uma empresa são certificar-se de quê? Letra E. O sistema de recuperação de backups é lento e não satisfaz plenamente ao desejado pela organização. Como que você pode colocar, gente, um objetivo negativo, certo? Para um plano de contingência e recuperação de desastres? De forma alguma, né? Letra E está errada. Certificar-se de que existe a possibilidade de se desenvolver planos que contemplem todas as necessidades de contingência? Também não. O sistema de qualidade executa suas tarefas periodicamente? Também não. Que esses planos são testados periodicamente? Sim. Essa aqui é a nossa resposta. É o nosso gabarito oficial. Esse é aquele tipo de questão que nos traz, na verdade, um conhecimento adicional sobre o assunto. E a letra A. A equipe de contingência está preparada para realizar um treinamento no momento de ocorrência de um desastre. Olha como é que esse item é inconsistente, na verdade. Imagina você tem um momento de desastre, certo? E você para poder realizar um treinamento. Acredito que se tivesse, de repente, algum tipo de especificação diferente aqui, não um treinamento,
propriamente dita, a letra A poderia até causar dúvida para nós. Nosso gabarito oficial é a letra B de bola. E agora nós partimos aqui para o nosso último e derradeiro exercício do curso. Ok, senhores? Para um auditor que examinará os controles internos da área de tecnologia da informação, não é fator determinante do escopo da auditoria. Primeiro ponto, a materialidade. Materialidade, ela diz respeito à eficácia, afinal de contas, daquela auditoria que vai ser realizada. Quando nós falamos em materialidade, é interessante que, ao trabalharmos em controles internos, por parte de um auditor, ela faz parte sim do escopo da sua auditoria. Ok, senhores? Não é materialidade. Letra A está errada. Não é fator determinante do escopo da auditoria a natureza de negócio da entidade. Pelo contrário, inclusive é de suma importância que o auditor conheça a natureza de negócio da entidade, inclusive por quê? Porque ele precisa primar pelo princípio da competência quando ele vai trabalhar com uma auditoria. Vamos lá então. Letra C. A inexistência de riscos de auditoria. O que deixa isso aqui errado, entendeu? E que na verdade atende à nossa necessidade da questão, que é encontrar realmente que não é fator determinante do escopo de auditoria, é ele falar a inexistência de riscos de auditoria. O escopo de uma auditoria tem que considerar, na verdade, a existência de riscos de auditoria. Perfeito, senhores? Vamos continuar com os demais itens. Letra D. As exigências legais e regulatórias, sim, inclusive serão para a gente considerados como critérios específicos dependendo da auditoria que você estiver realizando. As características de organização da entidade, perfeitamente. Diz respeito ao conhecimento necessário para que o auditor atenda à competência dele dentro de uma auditoria. Letra C é o nosso gabarito oficial. Finaliza aqui agora, então, senhores, o nosso módulo de exercícios, reta final, para a auditoria de tecnologia da informação. Ele propositalmente é sim um módulo mais curto por conta da quantidade de exercícios que nós temos aí no mundo da auditoria de tecnologia da informação, certo? Aguardo todos vocês no meu próximo módulo, aqui juntamente a equipe do Provas de TI, né? A mesma equipe aqui que nós trabalhamos na equipe itinerante. Se quiser conhecer um pouquinho mais sobre contratos e auditoria de TI, eu tenho esse grupo aqui, ó, lá na rede itinerante. Meu perfil na rede itinerante está aqui denominado, que é finalzinho profile, /Prof. Gabriel Pacheco, pode me adicionar lá como amigo. Comumente eu estou ajudando o pessoal lá sempre a comentar alguma coisa, a tirar uma dúvida sobre conteúdo da área de tecnologia da informação. Meu Facebook, peço que me sigam, na verdade aqui no Facebook, né, que curtam minha página, porque é na verdade o contato aqui que eu tenho direto com vocês, inclusive nas redes sociais, é um deles. Ele é muito, muito utilizado mesmo por mim e pelos concurseiros que me seguem. E temos aqui também um grupo de discussão de tecnologia da informação, um grupo bem ativo, que é o facebook.com/groups/TI para concursos, bem como o meu Twitter, ok, senhores? Meu Twitter é Gabriel F. Pacheco. Se quiserem conhecer mais alguns dos meus cursos, assim como cursos dos demais professores da equipe, assim como os módulos teóricos, se por um acaso você ficou aqui com alguma dúvida sobre algum conceito, você vai adquirir esse curso, na verdade, em www.provasdeti.com.br, senhores. Um grande abraço, vou ficando por aqui, parceiro, e muito obrigado pela audiência, ok? Agradeço muito você ter trabalhado aqui comigo nesse curso. Até logo, até a próxima.